Olá, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, mais uma parceria com o MTB PASS, um programa inspirado em uma conversa muito legal da etapa 39 do MTB PASS, que publica nessa terça-feira. A Viviane Faveri conversou com a Lea Davidson, uma ciclista norte-americana que desenvolveu ou que implantou uma estratégia muito interessante para que mais ciclistas norte-americanas se classificassem para a Olimpíada de Tóquio. O desfecho é curioso e a Vivi e a gente também entendeu que vale muito a pena trazer esse debate para cá. Eu acho que cabe muito no nosso contexto, né, Vivi? É uma experiência muito legal, mas a gente sempre gosta, eu sempre gosto de começar a conversa com você depois de uma etapa assim, em inglês, né, com uma norte-americana, é claro, começar perguntando sobre o seu ambiente para entrevista. O Álvaro Pacheco participou dessa conversa. Como é que foi essa experiência? Eu acho muito legal quando você entrevista alguém que não está no meu radar, e a Leia não estava nesse meu radar, porque apesar de ter corrido na Olimpíada 2012, Londres, 2016, no Rio de Janeiro, eu não tinha ela no meu radar. Você falou, vou entrevistá-la. Eu falei, pô, legal. Aí, quando você deu o contexto da entrevista, e principalmente agora, quando eu já ouvi essa entrevista, amplificou, e eu falei, cara, isso aqui é um papo muito legal. Bem-vinda à sua casa, né, Vivi Faveri? Obrigada, Leandro. E agradeço também o Álvaro que participou dessa conversa. Eu chamei ele meio em cima da hora e ele topou. E depois que eu contei o que era, ele falou: peraí, essa eu não quero perder. Então, realmente, o que a Lia fez nos Estados Unidos com a seleção americana para classificar as vagas de Tóquio é incrível. Ela liderou um grupo de mulheres em busca dessas vagas, e eu acredito que o brasileiro tem muito a tirar dessa história, e o ciclismo feminino principalmente. Vamos só em lembrar aqui, né, que a classificação para os Jogos Olímpicos ela é baseada no ranking por nações. Né? As melhores classificadas nos rankings por nações têm mais vagas do que as outras. Algumas vagas são conquistadas, por exemplo, por vitória em Pan-Americano ou por alguma outra forma, até para que a UCI se esforça para que mais países participem, né? Mas na Olimpíada de Tóquio, a gente tinha um limite de 3 vagas, que nem vai se repetir mais em Paris, vai ser agora o máximo, vão ser de 2 equipes, a gente falou disso já no MTB PASS, deu essa notícia, ficou mais estreito o funil, vão ser menos vagas, em geral, em todas as modalidades do ciclismo, parece que encolheu um pouquinho, mas em Tóquio, a equipe suíça, que todo mundo lembra muito bem, classificou com 3 ciclistas, inclusive colocou as 3 no pódio, né, com a Yolanda Neff ganhando a medalha de ouro, e os Estados Unidos conseguiu se classificar em segundo, levou 3 ciclistas também. A Leia não foi uma dessas 3 no final das contas, apesar de todo o esforço que ela fez, mas o que vale aqui é o seguinte: normalmente, Vivi, as seleções ou os comitês olímpicos, né, eles se envolvem e planejam como vai ser essa caminhada rumo à classificação, né? Quantas vagas são possíveis, quais são o nível dos seus atletas, como é que você vai buscar, quais provas que você vai correr e tudo mais. No caso dos Estados Unidos, você teve um movimento que veio de baixo. Os atletas, as atletas, né, as ciclistas se reuniram e combinaram que era muito mais fácil elas trabalharem em conjunto em busca dessas vagas. Isso é uma situação realmente muito inusitada. A Leia transformou isso, né, inclusive num TED Talk, né, que ficou bem bacana, que vocês citam na entrevista, eu assisti também, onde ela narra isso com bastante detalhe, mas é muito curioso, ainda mais para a gente brasileiro, né, notar essa reunião. Eu tenho noção clara de como que você ficou ouvindo essa situação que ela construiu, né? Ela ajudou a Sim. construir, vamos dizer assim. E assim, eu acompanhei desde o começo essa história, que eles chamaram esse projeto de Team USA Slay, que traduz para trenó em português. Então é como se fosse um grupo que está empurrando o mesmo trenó, participando ali do mesmo trenó. Essa Eles são referência. bons nesses, né? E aí, eu vendo isso desde o começo e vendo a Leia usar palavras que são do meu repertório pessoal e que eu nunca tinha visto em ambiente competitivo, como abundância e colaboração, isso me chamou a atenção desde o começo. Falei, peraí, elas estão fazendo alguma coisa importante aqui. E aí acompanhei o trabalho delas organizarem training camp e irem correr juntos e planejamento de pontuação, independente do que a US Cycling tinha planejado para conquistar vagas olímpicas.
e também independente das equipes delas. Então, elas se uniram ali num nível pessoal para trocar informações. Pode falar. Não, é só porque tentar contextualizar, né? Porque a gente sabe, vamos trazer para o contexto do Brasil, Olimpíada de Tóquio, a gente tinha um critério muito simples. A ciclista que somasse mais pontos teria a vaga olímpica. Então, isso significou a Jaqueline Mourão foi a ciclista que mais conquistou pontos, ela foi para a Olimpíada. Muita gente, naquele momento que a Jaque foi confirmada, discutiu qual das duas ciclistas, a Raíza Golão, que ficou em segundo, qual das duas teria mais capacidade de um bom desempenho na Olimpíada. Então, só para exemplificar, que mesmo quando o critério é muito claro, você gera esse tipo de burburinho, porque é sempre um dilema, de fato. A Raíza teve um problema, o ciclo dela não foi tão bom, ela não conseguiu pontuar tanto quanto a Jaque. Enfim, de alguma forma, você cria ali uma rivalidade interna, porque ou a Raíza ou a Jaque vão, né? Qual das duas que vai conseguir a vaga? Uhum. Elas são rivais nessa disputa e isso cria uma, eu não vou chamar de inimizade, mas cria uma disputa de fato. O que os Estados Unidos conseguiu foi juntar as duas no mesmo propósito, do tipo assim, as duas não, porque foram mais ciclistas Eram envolvidas. 5, né? até, 5 a 6. A otimizar essas experiências para que você pudesse pontuar. E eu lembro muito bem de como que a gente já conversou sobre isso aqui, se as outras ciclistas brasileiras cooperassem nesse sentido, o quanto poderia ter conquistado uma segunda vaga ou não, né? Esse é sempre um dilema, né? Sim, é exatamente isso. Você falou da melhor forma possível, conseguiu resumir bem uma história complicada. Então, você imagina a minha alegria de cruzar com a Lea numa corrida que a gente fez aqui em Quebec, né? Eu moro em Quebec, no Canadá, participei de uma corrida que chama Quebec Single Track Experience, que são 6 dias só de single track, cada dia é um percurso diferente, e ela veio para a prova, ela foi a minha grande adversária na corrida, mas aí, falei, não, peraí, Lia Davidson tá vindo para cá, então eu já fiquei muito empolgada de poder finalmente conhecê-la pessoalmente, e ver tudo aquilo que ela demonstrava ser na minha frente, de carne e osso. Realmente ela é o que ela fala. Então, ela é uma pessoa super humilde, aberta, curiosa, quis me conhecer e puxou assunto, puxou papo comigo. E aí, ao longo desses 7 dias, a gente criou uma amizade. E aí, no final, eu falei: olha, eu gostaria muito da gente levar esse papo para uma entrevista. Ela falou: demorou, tamo dentro, tamo junto. E para você ter uma ideia do comprometimento dela, como ela é bacana, ela estava para me mandar uma mensagem perguntando: olha, quando, falando que ela estava disponível para quando quisesse. Então ela ficou lembrando que eu tinha convidado ela para o podcast e ela quase me escreveu, mas aí não deu tempo que eu falei antes para ela. Acho que quem ouvir esse podcast vai notar a simpatia com que ela conversou com vocês, tanto com você quanto com o Álvaro, muito disponível, muito disposta, e talvez essa energia tenha sido o que contagiou os ciclistas a se reunirem nesse projeto, né, Vivi? É muito difícil de imaginar isso. Só reforçando que eu ouvi já a entrevista, então eu sei alguns spoilers, eles tinham combinado de pontuação, de desempenho, tinha um critério técnico ali entre elas, o que elas tinham combinado e que aí a OCI Cycling apoiou foi elas otimizarem os esforços. Então, desde o reconhecimento da pista, elas se organizavam para ver o que era melhor, o incentivo em prova, até mesmo a estratégia de quais provas que elas iam competir para que esses pontos fossem melhor distribuídos entre elas, né? Elas não canibalizassem esses pontos. Elas formaram dupla em corridas de ultramaratona, por exemplo. Então, enquanto duas corriam em Israel, a outra foi correr na Grécia. Então, elas foram se organizando, muitas vezes com o investimento do próprio bolso, teve isso também, para poder fazer. Principalmente o training camp durante a pandemia, que elas fizeram, foi investimento, cada uma botou ali do seu bolso, dos seus recursos próprios, e dividiram os custos. Então, elas se encontraram num ambiente de confiança, em que elas puderam mostrar suas fraquezas uma para outra e ser vulnerável na frente da sua principal concorrente. E o que a Lea fala é que se a gente tem o mundo inteiro para enfrentar, por que eu não vou me unir às outras meninas do meu país para a gente enfrentar o resto do mundo juntas e mais fortes? Eu acho que isso é um papel de um líder, né? É uma liderança que consegue conscientizar um time nesse contexto, e é por isso que, por exemplo,
eu tenho certeza que, e elas citam isso também, não estou tirando de trás da orelha, que a equipe, a seleção francesa, a seleção suíça, se planejaram de alguma forma para buscar as 3 vagas. Né? Pensaram o que elas tinham que fazer para conseguir isso. Elas alcançaram o resultado, né? Elas conseguiram fazer com que isso desse certo. Foram Suíça e Estados Unidos com 3 ciclistas, e a gente fica sempre na dúvida assim, por onde a gente poderia, eu fico na dúvida, né, Vivi, quando eu falo a gente, eu tô falando de mim, por onde a gente podia começar aqui no Brasil, por exemplo, essa liderança tinha que vir de baixo, tinha que vir de cima, onde... É muito difícil. O que passa pela sua cabeça? Eu acho assim, primeiro que a gente às vezes espera que alguém maior vá resolver tudo para a gente, que o governo, a política pública vai resolver tudo para a gente. E o que eu venho percebendo mundo afora, nas minhas viagens e conversas, entrevistas e pesquisas, é que não é só o poder público que resolve tudo. Sempre precisa ter interesse privado e uma luta da sociedade, de um grupo, de uma comunidade, para fazer com que políticas públicas surjam em apoio daquilo e que tenham o apoio do governo, de confederações, no caso. Então, não acho que a gente esperar que a CBC vai chegar e falar assim, então, a gente quer fazer um planejamento para criar uma seleção mais forte. Eu acho que pode ter alguns projetos, mas eu não acho que é isso que vai fazer alguma coisa mudar. Então, eu acho que eu perguntei para a Leia, o que tem na cultura americana, onde essas meninas competem, onde elas crescem, é um ambiente de respeito. Então, elas se respeitam na pista e fora das pistas. Existem pequenas coisas que não são aceitáveis de fazer na pista e formas de conduta e comportamento que ali não é aceito. Então, nada que você vá... Se você faz um movimento na pista que você derruba alguém, você vai pedir desculpa depois. Aquilo não é aceitável. Você tem que tomar cuidado. Eu perguntei isso, a gente fala disso na entrevista. Eu falo, tá, mas se acontece alguma situação em que sua adversária faz um movimento a risco que te derruba? Depois da corrida ela provavelmente vai vir falar comigo. E se não for, e se ela não vier falar, a gente vai se posicionar em algum momento e falar, escuta, isso não é legal, isso não é aceitável e não soma para o nosso ambiente. Então, elas vão colocando ali alguns limites que criam um ambiente de respeito. E isso a gente ainda não tem no Brasil. Eu imaginava essa sua resposta e eu fico muito impressionado. Eu acho que as ciclistas norte-americanas que participaram desse momento, elas nunca mais vão ser a mesma. Não. Pode ser que eles não consigam fazer a mesma coisa para Paris, pode ser que desande. Vocês também falaram disso na entrevista, porque vai ter algum momento que, principalmente as mais jovens, querem se afirmar, elas querem mostrar que elas são capazes, elas querem um pouco mais confortável, né? E deu para ficar claro isso, assim, a ciclista que tem mais maturidade, que sabe o caminho que é chegar na Olimpíada, a importância de estar lá, ela tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com essa situação de dividir. Quando você está muito jovem, você está sedento pela vitória, às vezes você está ali babando ali pela conquista, né? Deixa eu só, enquanto a gente conversa, Vivi, colocar umas fotos aqui que a gente separou para contextualizar um pouquinho. Aí, essa é a Lea Davidson. Demais. Que é a ciclista que está na etapa 39 do MTB PES, está aí com a camisa dos Estados Unidos, né? Eu acredito que essa imagem seja quando ela conquistou a medalha de bronze no Campeonato Mundial na República Tcheca em 2016. Eu acredito que seja essa chegada. Ela não tem tantas vitórias assim, né, Vivi? Mas tem 2 pódios muito importantes, né? Que são em mundiais, em eventos que são relevantes, né? Desculpa, a medalha de prata, né? No Mundial foi prata, eu acho. Desculpa, e um bronze numa etapa da Copa do Mundo. Essa aqui é uma imagem do TED Talk que ela fez explicando Boston. essa história. Só é importante dizer que ela não foi para Tóquio, ela teve uma lesão que acabou impedindo que ela pudesse ser uma das 3 ciclistas norte-americanas, mas vale cada segundo dessa conversa dela, tá no YouTube e é uma conversa muito legal. É uma lição de casa, assim, acabou esse podcast, eu quero que você vá escutar, assistir essa palestra da Lea no YouTube. A gente precisa, Leandro, conquistar 100 mil visualizações desse vídeo para ele ganhar mais importância dentro do TED. E a gente está com 35 mil,
mais ou menos 1.000 visualizações. Então, conto aí com o público do Brasil para ajudar a alavancar a visualização desse vídeo, para a gente levar o mountain bike e esse assunto tão legal para mais gente. Eu não tenho a menor dúvida de que é um exemplo que até transcende o mountain bike, Vivi. É muito legal o que elas fizeram. Aqui a gente tem uma seleção de algumas dessas meninas que fizeram parte do projeto. A do meio aqui, a que está batendo a selfie, é a Léa, e aqui estão Eu vou algumas das falar. outras. É a Hannah Finchamp, de laranja, Chloe Woodruff e a Erin Huck, de preto. Ah, muito bem. E aqui, essa é uma menina que eu não conheço muito bem, aqui com uma roupa com Tá detalhes legal, em né? verde. Porque tem o logo da MTV PES e o meu uniforme com a MTV PES. A gente Ah, conversando depois da primeira etapa. Quando acabou a primeira etapa do Quebec Single Track, ela tava lá, tipo, super feliz. Nossa, essas trilhas são demais, tal. E aí a gente começou ali a se conectar e eu ver o caráter dela, como era bacana. Aí foi um pouquinho antes da gente fazer uma trilha extra. Então acabou a etapa da corrida. Aí a gente resolveu ir pedalar juntas e a gente fez 45 minutos só de descida numa trilha super fluida. E foi uma experiência tão incrível que a gente parou para filmar, para tirar foto. E aí, quando viu, a gente não queria mais parar, a gente começou a acelerar e terminamos assim, tipo, o que foi isso, sabe? Foi muito incrível. A gente curtiu muito e esses momentos que a gente não esquece, sabe? Poxa, e esse momento aqui para fechar, que também é inesquecível, uma cena que não vai se repetir mais, a gente começou falando sobre isso, É um o grande pódio exemplo. do É. mountain bike. Foram É um, soberanas, né, Vivi? Sim, então a gente tem Yolanda Neff no meio, Sina Fra em segundo, Linda Endergan em terceiro, são 3 suíças, e aqui a gente tem um exemplo de competitive collaboration, competição, colaboração, como que a gente traduz isso para o português, hein? Colaborativo? Colaboração competitiva. Não, competição colaborativa. Pode ser Tá mais difícil. provável, é. É um negócio, é algum negócio assim, mas a Suíça é um grande exemplo, porque a Swiss Cycling organizou isso, a Swiss Cycling fez com que isso acontecesse. Então é um programa que tem anos de vida, desde que a Yolanda era pequenininha, que o Nino era pequenininho, eles já trabalhavam para formar campeões de mountain bike, para que o país fosse forte nisso, assim como é a França. E os Estados Unidos não veio, essa ideia não partiu exatamente da USA Cycling, mas partiu das meninas, e quando elas vieram com essa ideia e com toda essa estrutura e conversa para a confederação apoiou a ideia, e aí deu no que deu, 3 americanas em Tóquio. Infelizmente, a Lia não foi uma das que esteve nessa vaga, mas ela fala que uma das consequências dessa colaboração, de participar do processo de desenvolvimento das suas principais adversárias, as conterrâneas, é que ela se sente parte do sucesso de cada uma delas. Então, quando a Hailey Batten ganhou uma vitória, né? Conquistou uma vitória em Copa do Mundo, ela se sentiu parte dessa vitória. A própria Hailey fala da Lia nesse processo de construção. Mesma coisa quando Kate Courtney foi campeã mundial. A grande mentora da Kate Courtney foi a Lia, e a Kate menciona a Lia quando ela agradece as pessoas. Então, apesar dela ter ficado muito chateada de não ter ido para Tóquio e não ter podido tentar batalhar pela sonhada medalha olímpica, que é algo que era real para ela, né? Ela poderia tentar batalhar por isso. Ela ficou com um gosto muito amargo de não ter conquistado a vaga para Tóquio, mas ela tem um universo de possibilidades novas que surgiram na vida dela por causa disso, de relações. É como se ela tivesse plantado várias pequenas sementinhas e ela tem um jardim abundante agora. Vivi, eu não respeitaria ela mais pela medalha do que eu pelo respeito ela pela história que ela conseguiu construir. Acho que essa é o resumo de uma história que está disponível no feed Gregário, no feed MTBPS, uma conversa muito legal, tem um pouquinho mais de 40 minutos em inglês, esse é sempre um impeditivo, mas tá fácil de entender, eu consegui entender, eu não sou tão fluente assim. A Vivi e o Álvaro Pacheco deram um show, a Lia, né, a Léa, se divertiu muito na conversa, tá bem nítido o quanto que ela estava confortável ali com vocês dois, e a gente fica muito feliz de entregar um conteúdo desse no feed Gregário, porque
eu acho que assim, quem está ouvindo essa conversa, quem ouvir a outra conversa, vai pensar nisso. E Uhum. tem que pensar nisso. Como é que você faz para crescer junto, cara? Porque vai brigar por uma vaga de novo, sabe? Imagina um cenário no masculino, cada vez que se segurou tanto com a Vancini, como é que vai ser daqui para frente? Como é que vai ser por essa segunda vaga, que vai ser mais dura esse ano, nesse ciclo para Paris? Uhum. Então, é uma conversa para pensar e para tentar ser melhor no futuro. Assim, acho que é transformador. Eu espero que toque as pessoas. Eu vejo a elite masculina, não só a elite, né, sub-23, os meninos da sub mais colaborativos do que o feminino. Gostaria muito de ver alguma liderança ali no feminino conseguir conquistar, porque precisa que todas estejam abertas. E É, eu espero muito que a gente consiga ver mudanças para que as mulheres sejam mais unidas, terem menos medos de compartilhar suas deficiências e entenderem que as competições nacionais dentro do Brasil é um palco para elas se ajudarem a serem melhores para competir fora, e não um lugar de arrancar rabo e destruir as outras. É, eu não posso, não tenho propriedade para falar sobre isso, mas é uma experiência que a gente vê também no ciclismo de estrada, e eu tenho uma teoria, Vivi, que quando tem alguém muito grande ou muito forte como é o Henrique no masculino, é mais fácil de você centralizar todo mundo. Assim, tipo, você tem um respeito, você tem uma hierarquia e você tem um cenário um pouco mais estável. Quando está Uhum. todo mundo num nível muito parecido e todo mundo achando que pode ser mais destaque que o outro, aí você começa a ter problema. Mas essa é uma outra conversa, esse é um outro encontro. Muito obrigado por esse papo muito legal, que Obrigada a você. reforça o conteúdo que está no MTB Pass, e a gente se encontra em breve. Tem muito mais conteúdo saindo do forno aí, tanto lá quanto aqui na Gregário. Obrigadão. Ouça o programa em inglês. Se tiver dúvidas, comenta aqui, manda inbox, fala com a gente traduz, troca ideia, porque a conversa está muito rica. Obrigada, Leandro. Valeu, até mais.